rolava bebida, rolava música, sexo e amizade, brincadeiras. Inclusive, nesse encontro que eu fui dessa sociedade secreta gay, eu conheci um rapaz que hoje é padre, aqui em São Paulo. E a gente começou a ter um caso. Transforme seu corpo com Lift Detox Black, a solução para emagrecer de forma natural e saudável. Para mais informações, acesse o link do site oficial do produto ou nosso contato, que se encontram logo abaixo na descrição deste vídeo. Experimente agora e tenha o corpo de seus sonhos. E aí eu fui conhecendo um pouquinho do antro, né? Né, nem se usa mais termo hoje em dia, mas do meio gay, propriamente, né? Então eu tive um pouquinho desse gosto. Eu disse, caramba, por que eu vou viver isso se eu posso viver aquilo? Eu não preciso enganar as pessoas, enganar a mim mesmo. Eu não quero isso pra mim, né? E aí eu saí. Mas hoje em dia eu tô mais tranquilo quanto a isso. Não me arrependo. Assim, se eu for olhar a experiência, não posso dizer que foi de toda uma coisa ruim. Porque me trouxe muitas coisas boas. Um pouquinho de maturidade em algumas áreas. Me traz essa maturidade de falar sobre esse assunto hoje com naturalidade e entender que a minha sexualidade é algo bom. E não algo que eu tenha que esconder ou viver nesses joguinhos, sabe? E lógico, na igreja eu aprendi a ter o gosto pela leitura, que é algo bom. Isso me trouxe muitos benefícios depois ao longo da vida, entende? Não foi uma experiência totalmente negativa, como as pessoas às vezes acham. Mas eu acho que isso foi algo que chamou muita atenção, porque é algo muito forte dentro do seminário. E é algo, como eu tô te falando, é um sistema. Não é algo pontual que acontece com o outro. É algo muito forte. Você usou o termo sociedade secreta gay, né? Existe uma sociedade... Por que eu usei esse termo até numa outra entrevista que eu dei e acabou que nem deu tempo de explorar esse termo? É uma situação... Eu falei que muitas coisas aconteceram que são assustadoras, que as pessoas provavelmente ficariam escandalizadas ou nem acreditariam. Dentro da igreja, existe, pelo menos uma, eu sei que existe, que eu fiz parte. Um grupo, uma sociedade secreta de seminaristas e padres gays que se reúnem. E que tem, inclusive, um grupo secreto no Facebook, que eu tenho... Se alguém me processar, porventura, por conta do que eu estou falando aqui, algo do tipo, eu printei o grupo todo como segurança. Eu gravei o grupo todo como segurança, antes de eu colocar isso no meu livro e falar agora publicamente. Existe uma sociedade, como se fosse uma seita formada por gays. Onde tem um estatuto, um documento, um estatuto. Tem um organizador, tem uma cúpula de seminaristas do Brasil todo e padres do Brasil todo, inclusive uns até que já tiveram destaque na mídia, que fazem parte de uma sociedade secreta. O que acontece nessa sociedade secreta e como que funciona? Eles têm essa organização virtual, primeiramente, eles têm esse documento, mas eles também têm encontros presenciais, e eu fui no encontro desses. No encontro tinha cerca de 25 pessoas, eu tenho foto desse encontro, documentada, ainda bem guardada. E nesse encontro, essas pessoas se reuniam e faziam o quê? Era um momento de convivência entre gays, padres gays e seminaristas gays. Um momento de convivência fraterna. Um momento de fortalecer a amizade. Um momento de festejar. Então tinha dança, tinha até funk. O pessoal dançava, bebia. Droga eu não cheguei a ver. Sendo bem honesto, não vi nenhuma droga. Mas rolava bebida, rolava música, sexo e amizade, brincadeiras. Inclusive, nesse encontro que eu fui dessa sociedade secreta gay, eu conheci um rapaz que hoje é padre, aqui em São Paulo. E a gente começou a ter um caso, nos apaixonamos, começamos a namorar. Eu morava num seminário e ele em outro. Mas por conta dessa fraternidade que a gente tinha, dessa sociedade secreta, que ainda existe, eu não sou mais membro, lógico, porque eu não sou mais seminarista e não sou mais católico. Mas eles ainda têm. Eu tenho contato com alguns, amizade com alguns. Por conta disso, a gente se conheceu desse encontro presencial. Então, quando eu uso o termo sociedade secreta gay, até usei na outra entrevista e não deu tempo de explicar, reforço aqui para quem for ver essa nova entrevista, é porque existe, de fato, um grupo organizado, com hierarquia, com encontros presenciais e virtuais de padres e seminaristas gays que comungam de um ideal comum, né? Que... Primeiro ideal comum, eles são gays. Segundo ideal comum, eles são padres e seminaristas. Então eles têm muitas coisas pra falar, pra tratar, pra fazer amizade, pra firmar parcerias. Isso eu acho legal até certo ponto. Porque são gays que estão vivendo em uma situação
de vida escondida. Às vezes o cara tá há 10, 20 anos como padre. Ele fez isso a vida toda. Imagina um cara que tá com 45, 50 anos, largar agora a batina pra ter que começar do zero. É complicado pra essas pessoas. Principalmente pros que viveram em outras gerações onde o preconceito era maior. Então acaba que é bom que eles tenham esses encontros com outros gays. Por outro lado, eu como uma pessoa hoje liberta de dogmas, liberta do catolicismo e que vive a sexualidade de uma forma um pouco mais saudável, digamos assim, eu vejo que isso não deixa de ser ruim, não deixa de ser ruim pelo fato deles estarem ali, mais uma vez, performando, vivendo vida dupla e mostrando uma coisa para as pessoas externamente que eles não são de verdade. E por que você decidiu expor essa história toda? Vamos lá. É um raciocínio um pouco longo e complexo. Eu acho que na estrutura social, quem mais formata e quem mais põe no íntimo das pessoas o que é certo ou errado, quem mais tem poder de induzir pessoas a pensamentos e ações é a religião. A religião, eu acho que ela é o maior formatador de cultura. E cultura, quando eu falo cultura, é cultura das mentalidades. O que a pessoa pensa, depois isso se reflete em como a pessoa age. Por exemplo, o pai evangélico que quando o filho senta na mesa e é gay, eles falam que está sentando do lado de um demônio. Eu já ouvi esse tipo de discurso. Ou o pai e a mãe que expulsa o filho ou a filha de casa porque é trans. Ou seja, a religião, a ideia de Deus, de um Deus homofóbico, que essa é a ideia que grande parte da sociedade tem, de que Deus não gosta de gay. De que ser gay ou ser lésbica ou ser trans ou bissexual é um desvio de conduta. Tá contra o que Deus sonhou, tá contra a natureza. Então, se tá contra a natureza e a natureza provém de Deus, logo isso não é de Deus. E tá na Bíblia lá. Em vários trechos tá na Bíblia. Lógico, tem as várias hermenêuticas, várias interpretações. Hoje tem igrejas com uma teologia mais inclusiva e tal. Mas a teologia tradicional diz que não, que Deus não gosta disso. Se Deus não gosta disso, eu como pessoa religiosa devo abominar ou no máximo eu posso ter aquele discurso de que eu respeito, mas não aceito. Caraca, como assim você não me aceita? Você não aceita o que eu sou. Porque não é uma opção, não é um comportamento que eu opto, é algo que eu sou. Eu, por exemplo, nunca optei em ser gay, eu não seria burro o suficiente pra sofrer preconceito. Desde a infância e adolescência eu teria optado, caramba, vou ser hétero. Até porque eu não tinha nem minha maturidade, minha personalidade formada. E eu já sentindo a realidade do preconceito desde a infância lá no interior do Pará, eu teria dito, não, vou ser hétero. Não foi uma opção. Não é um comportamento. Um comportamento que eu posso mudar. É algo que faz parte de mim. Entendeu? Então, a religião diz que tá errado. E a religião é quem forma a cultura. Se não fosse a religião, colocando isso na cabeça de grande parte da sociedade, e a nossa sociedade brasileira é majoritariamente cristã e católica ainda, daqui a pouco será majoritariamente evangélica, daqui a talvez algumas décadas, mas ainda é católica. Logo, se eu quebro as estruturas que formam essa cultura de mentalidades, se eu mostro que nessa cultura, nessa estrutura tem defeitos e tem incongruências, é uma chance de combater o preconceito de forma minuciosa.